Gravidade, ela existe ou ela não existe? Vamos desmistificar esse efeito. O que a ciência hoje descreve como gravidade é o que ela não prova na prática. A gravidade de Newton, ela é justificada para manter as pessoas alienadas. Uma forma de pensar onde elas conseguem operar alguma coisa, mas elas não conseguem compreender a essência e como transformar as coisas e como as coisas realmente são. Você tá falando bobagem, gravidade reina tudo. Sim, a gravidade opera em tudo. Nós vamos mudar esse foco de visão. Vamos ver a gravidade como uma força imperial. Por que imperial? Porque ela trabalha no campo mais fino das moléculas. O nosso corpo, ele é massa sólida, mas ele interfere no campo gravitacional. Pouco, né? Quando alguma coisa é ionizada, como o saco plástico, a gente sente maior efeito físico, né? Quando a gente aproxima uma mão da outra, pelas duas mãos interferir, a gente também sente. A nossa onda de calor, ela transpassa muito mais, entendeu? Né? Ela abrange, só que ela se expande também mais rápido. Só que se você percebe isso, por exemplo, dentro de um carro num dia frio, se você estiver sozinho, você quase congela, se você estiver com outra pessoa, você se sobressai muito melhor. Por quê? Porque a gente emana muito calor frequente. A gente está constantemente emanando muito calor. Quando você começa a perceber isso, que a gravidade ela é uma força constante, né, sobre um fluxo existente no espaço, e não como uma unidade que você se encadeia e ela vai interferir no cosmos, não dessa forma, você começa a entender. O universo ele é como se fosse uma luz central que foi emitida, um pulso, né, e a expansão e a dilatação dele é uma equação da vibração do mesmo pulso, onde a luz, cada vez que ela vai se dissipando, ela vai se defletindo entre elas e vai gerando novos campos. Então a luz ela entra no espaço e gera uma deflexão no espaço negro reagente. Por exemplo, o arco-íris chove numa região e dentro dessa região da borda gera o arco-íris. Por quê? Porque está tendo uma deflexão da luz e a gente está podendo ver essa deflexão, que é a coloração da luz agindo ali, né, naquela camada de vapor ali, ou água em si. Então a gente vê o arco-íris no horizonte, aonde acaba a chuva. Próximo de onde está acabando a chuva. A gente não vê o arco-íris sem chuva. Por quê? Porque é quando o sol bate na água e ele gera essa deformação no horizonte. Então, o espelho é a mesma coisa. Ele tem que ter um escuro, né, e ele tem que ter uma camada intermediária e tem que ter a camada de luz. Tanto que o espelho ele tem uma espessura. Né, ele tem que ter uma espessura ou uma ilusão ou uma densidade ali, né, de deflexão que interprete, que calcule essa equação, como acontece, por exemplo, na água, né, quando a gente olha na água, quando a gente olha no rio à noite, né, um rio escuro com uma luz, né, com uma proporção que não faça a gente enxergar abaixo do rio ou apenas em cima da água ali que está na região. Então isso é uma camada. Mas se você olhar debaixo da água, você vai ver que a luz está sendo absorvida pela água. Então, debaixo da água, se você olhar, você não vai olhar a lua, né? A menos que você olhe para cima. Mas acima da água, se você olhar, você vai ver a lua. Você está compreendendo? Então, a energia transpassa ali. E ela tem subcamadas. Possivelmente, quem estiver ali embaixo ali e olhar para o fundo, se ela conseguir refratar a luz, ela também não vai conseguir enxergar o fundo, porque ela vai bater numa camada, enfim. As coisas elas meio que se propagam nessa camada, dentro dessa proporção, né? Só que precisa de condições diferentes. Se você apontar a luz para o fundo da água, você vai chegar ao fundo. Então precisa ali também gerar uma outra condição, né? um curvamento na água, né? Para acontecer essa deflexão, para você não conseguir chegar ao fundo. Então tem que ter uma condição de moléculas, né? De estabilidade, de densidade das moléculas, para que isso ocorra. Por que nós vamos mudar o conceito de gravidade para força imperial? A gravidade, a gente sabe, quando a gente bota dois ímãs, ela gera uma atração e gera um campo negativo, uma força visível através de observação ou através de partículas suspensas, né, que ela gera ali um campo gravitacional no meio
e quando você afasta, esse meio se desfaz. Quando é um objeto sólido como partículas metálicas, ele se desfaz até um certo ponto, ele se comprime, e depois ele se abre até um certo ponto, e depois, quando ele perde a força gravitacional, ele para de interagir com a força imperial, ele para de se expandir. Então ele fica aquele registro ali. Mas quando é só visível através de luz, né, sobre uma lente adequada ali, de um sensor, você percebe que ela interage como um campo e depois ela se desfaz como um campo. Então ela gera uma bola central e daí quando aquela bola central chega no seu ápice, ela começa a gerar forças similares. Então essa é a força real. Quando ela passa a ser real, quando ela começa a gerar bolas paralelas ali, e ela conseguir condensar uma quantidade de energia e essas bolas paralelas começar a absorver a luz principal, a força principal e emanar para ela, ela passa a ser um ponto ela sai de negativo, né, para uma força positiva. Mas ela ainda é ilusão de uma emanação central, de um flash central que aconteceu, né, de um momento central. Então, as coisas vão ser divididas nesses sistemas assim, né, que às vezes, dependendo da interação do ambiente, vai ser em pares, às vezes vai ser em conjuntos, às vezes vai ser em grupos. Mas vai ter sempre uma força verdadeira, né, uma subforça verdadeira e uma força irreal. Então, esse é o efeito do fluxo imperial. Por que eu vou chamar de fluxo imperial? Porque ela é uma força constante. Por que ela é uma força constante? Porque ela está interagindo com as moléculas, com os elétrons, que é né, com a força spin, por assim dizer, né, com a energia spin, com a molécula spin ali, que é uma coisa constante do espaço. Então, ela é uma força que interage com o movimento do espaço. Ela é uma força imperial. Né? Deva existir uma força aqui acima dela, deva de ter, entendeu, né? Todo mel tem uma abelha por trás, né? Tem o favo, né? Tem a cera, enfim, né? Ele não se aglomera ali por um mero acaso, né? No sentido, o acaso em si é a movimentação, mas ele se forma por condições, né? E não do nada. Então ele tem que ter uma condição, né? Mesmo que aquela condição envolva uma coisa inexplicável, que vira uma bola dentro de outra bola, que gira dentro da bola, que é um campo de outro. Entende? Ele sempre orbita dentro de alguma coisa. E essa coisa, geralmente, ela corresponde à pressão de densidade entre duas camadas de dois vetores, que geralmente envolve temperaturas distintas, né? Ou densidades distintas, para impelir, expulsar, né? Gerar uma necessidade de ebulição e fazer partículas ou gases saírem e isso interagir como raios, como atrito, como fogo, como órbita. E essa é a mecânica primordial. Essa é a mecânica primordial. Então, a gravidade, ela não é uma coisa que você gera e aí ela vai fazer as coisas dali gerar efeitos. Não, ela precisa de uma força que regule ela. Então, quando a gente aprendeu a modular a gravidade, foi a mesma coisa quando a gente aprendeu a modular a água. Primeiro a gente aprendeu a modular a terra. Só que a Terra ela tem uma massa diferente, a gente aprendeu que a gente tem que jogar, né? Por exemplo, a gente joga barro na parede, joga cimento na parede e ele gruda. Então a gente aprendeu a modular jogando. Né? Por quê? Porque ela tem uma matéria física com uma densidade diferente e a interferência que essa massa tem gera pouco campo para ela realmente se grudar, então ela precisa de condições diferenciadas. Mas a gente aprendeu depois a modular a água, então a gente pegou a água do rio, né, e canalizou ela, descobriu que sob pressão ela tem um efeito, só que ela deixa um rastro. Quando a água ela circula pelo rio, né, ela vai modulando o ambiente, né, com o tempo vai quebrando rochas, então ela vai modulando o ambiente. E quando ela esvazia, ela deixa o seu meio. Então ela vai fazer o caminho reverso. Quando nós aprendemos a modular a pressão do ar ou a pressão de gases, ela também gera uma distorção. O ar vai gerar uma distorção no espaço, quando ele vai voltar como uma bomba atômica, ali, como alguma coisa, ele vai gerar um efeito. Só que na proporção exata, na vibração, vibrando exato, a Terra ela se porta como um líquido. Se ela estiver vibrando ali, separado, ela vai se portar como um líquido, você consegue atravessar. Se ela estiver sobre uma camada, se ela estiver numa forma densa, você não vai conseguir.
Então, o que é denso em alguma proporção, ele é volátil em outra proporção. Assim como a água vira gelo em uma outra proporção, né, e fica densa. Então, a água, sob pressão, ela vai bater entre si e vai gerar um movimento simétrico e vai gerar, né, gera até o arco-íris ali, né? Um arco-íris pulverizado, né? Quando a água ela é simplesmente solta, né, com uma pressão moderada, o arco-íris vai ter que ser num horizonte diferenciado. Então, ali mostra como funciona a deflexão, né, e o comportamento no meio, que é... Então, a mesma coisa ela não gera o mesmo efeito em condições diferentes. Ela vai gerar, né, circunstâncias diferentes de como a água se interage, ela vai causar um efeito diferente em um espaço-tempo diferente de interação, né, de deflexão, de retorno para o ambiente. Só que a água livre, ela não tem ela não preserva esse movimento que dá aquela sensação de que a gente quando está observando o campo magnético. Por quê? Porque ela está num ambiente diferente, ela tem uma densidade diferente, então esse campo vai ser perceptível de forma diferente. Mas ela está interagindo com o campo externo, tanto que ela provoca o arco-íris. Então ela está interagindo com o campo externo. Mas... né, não dá o resultado que a gente quer ver paralelo, né, da mesma percepção em sequência de todas as coisas. Mas o campo magnético, ele, dentro, né, do espaço que ele ocupa e da proporção como ele precisa ocupar, quando a gente começou a trabalhar os ímãs, a gente começou a fazer a mesma coisa. Como a gente pegou um fluxo que existe, né, gerou uma resistência, e aí a gente começou a interagir com o campo. Né? Campo em expansão, as moléculas se chocando, campo em retração, né? E campo estabilizado, as moléculas interagindo. Então, só que acontece, as moléculas, como ela está trabalhando com o campo molecular, ela vai distorcer as moléculas da região, temporariamente. Então, ela altera o campo gravitacional, ela altera as moléculas, o ambiente das moléculas, né? Temporariamente, enquanto existe aquele efeito. Depois ela se dissipa e as outras ocupam aquele espaço. Mas enquanto ela gera aquela deformação, que é o fluxo, então quando ela se desfaz, ela vai desfazer o efeito reverso. Então ela vai fazer um movimento e quando ela se desaproximar, ela vai desfazer esse movimento. Entende? Se você puxar muito rápido, vai gerar um mini campo ali e ele vai se dissipar. Se você fizer gradual, ela vai desfazer gradual. Por quê? Porque ela gerou a ranhura, né? Ela gerou a ranhura de um rio, né? No meio que ela propaga, que é o meio energético. Se fosse uma outra coisa, ela polarizaria, ela transpassaria as moléculas, por exemplo, da minha mão e ia puxar a matéria do outro lado ou repelir a matéria do outro lado. Né? Por quê? Porque é um campo mais fino que transpassa. Assim como quando você bota a luz no dedo, você vê a luz através do outro lado. Aí você diz, mas não, quando você bota a luz, ela transpassa, ela vai batendo no sangue ali, e vai refletindo, né? Ela vai ionizando ali, vai refletindo e vai transpassando por condução. Na verdade, a luz está passando por condução do dedo, entende? Porque ela não em si, ela não está atravessando exponencialmente como uma agulha. Né? Não, ela está interagindo, ela está achando espaços e quando ela acha um espaço, aquele objeto reflete, tanto que outros objetos que não refletem não passam no osso, tanto que o raio-x, né, para uma molécula refletir o osso, ele tem que ser uma camada mais densa. Mais densa não, tem que ser uma camada de radiação mais fina. Né? Como o raio-x. Né? No caso, o raio-x não passa, né? O raio-x ele ainda não passa, mas ele fica ali à sombra. Mas o raio atômico ali, né? Como é que se diz? A ressonância, né? A ressonância radionuclear ali, a ressonância magnética, né? Ela consegue fazer uma leitura óssea dentro ali, porque ela trabalha né, ela dá um outro tipo de flash que interage com com o tipo mais, né, o tipo de molécula. Ela não está interagindo com a luz em si, né? O raio-x ele interage ele bate na luz ali e tudo mais. Então ele não atravessa o osso, né, porque ele ainda está interagindo com a luz. Ele conseguiu fazer a chapa, né? Mas ele ainda depende da luz. Ele tem que apontar a luz, entende? Agora por rádio nuclear, né, a ressonância magnética não. Você está interagindo com as moléculas e aí você consegue destrinchar tudo ali que está acontecendo ali, né? Você consegue ver a onda de calor, você consegue regular para ver a densidade óssea, né, para ver um nervo.
Você compreende? Então, as coisas elas são por densidade, elas não são por magnetismo, elas são por densidade, dentro da capacidade. Uma raiz, né, no solo, né, ela destrincha quase como se fosse um raio. O raio ele destrincha. Claro, quando as coisas atritam, né, elas geram calor, elas geram desgaste, separação, né, de partículas. E também geram outros sistemas ali, né? Isso gera, essas explosões geram microcosmos, assim, por dizer. Mas é um efeito causado pela densidade e não pela gravidade. Então, quando tu pega um planeta como Marte, que ele leva quase 2 anos para orbitar o Sol, como ele é menor, dentro daquele, ele está no mesmo eixo da Terra, só que ele é menor. Então, o efeito dele ser menor causa uma lentidão, né, na interação com esse campo, né, com a interação com esse tecido. E por isso ele acaba interagindo mais lento. Então, em Marte, a gente vai ter uma reação, se a gente for para Marte, a gente vai ter uma reação totalmente diferente disso, entende? Assim, o nosso sangue vai se portar de forma diferente, o nosso metabolismo, os nossos ossos vão acabar tendo mutações para tentar se adaptar, entende? Possivelmente a gente não consiga viver saudável em Marte por muito tempo, entende? Sem realmente uma base centrífuga lá, né? A gente teria que ter uma base centrífuga para gerar a mesma densidade. Mas aí força centrífuga é gravidade. Não, força centrífuga não é gravidade. Quando você bota um objeto dentro da máquina de lavar roupa, é a gravidade que está interagindo? Não, não é. Por que a gente fica suspenso na Terra? A gente está a zero gravidade. Então tem quando a água, quando o sangue cai no espaço, ele expande. Que eles chamam lá que é o ponto de ebulição. O ponto de ebulição, quando ele está no centro da Terra, ele atinge o mesmo estado. Porque ali é gravidade zero. Você entende por que a matemática está errada? Como que ali vai ser gravidade? Então quer dizer, como que o efeito no centro da Terra é como estar dentro de um eixo de uma máquina de lavar? Você está entendendo? Por quê? Porque a pressão externa, né, a deformidade ali no campo. Aí a gente volta para a explicação da água. Lembra que eu falei, né, que vai gerar uma formação de resíduo sólido, real, e uma formação de resíduo fictício, né, negativo. Ela até pode depois condensar e gerar corpos reais, mas inicialmente é negativo. Então, quando você tem a correnteza da água e ela bater em alguma coisa, ou ela tiver um movimento de pressão, ou de densidade, ou de calor, ela vai fazer que o objeto sólido, com densidade alta, ele vai entrar naquele fluxo e ele vai ficar batendo naquele fluxo ali e vai ficar rodando. Entende? Então você vai ter duas interações. E quando ele roda, ele vai gerar uma microatmosfera em volta dele. Entende? Ele vai condensar. Tanto que quando você solta um barquinho de papel no riacho e ele passa por uma pedra, ele fica preso na densidade da pedra. Porque aquela pedra ela gera um circuito. Ela gera a água ela vai modular, quando a água modula, aquela coisa arrasta ela para dentro. Então, ela está gerando ali uma atmosfera, entende? E se ela fosse uma bola de golfe e estivesse girando, então ela vai gerar uma atmosfera. Então, ela já viram a imagem de Júpiter girando lá com os seus fluidos internos? Pois é, a Terra, o centro da Terra, que tem o redemoinho ali, né, de nuvens, né, nos polos. Pois é a mesma coisa. Então, esse giro, de acordo com a densidade do objeto relativo à força imperial, é que determina a sua capacidade de reter a atmosfera ou não. Então, Marte, pelo seu tamanho e a posição que ele está, referente à força imperial, junto com a força imperial que o Sol carrega, e a baixa interferência que outros corpos, como Júpiter e Saturno, interferem, né, faz com que Marte não tenha densidade suficiente, baixa densidade, para ter um efeito de aceleração maior. Entendeu? Então ele vai girar mais devagar. Ele pode até girar rápido, né, pela proporção na qual ele se encontra de fuga, né? Talvez, né, ele tenha a rotação similar ao planeta, a translação, né, similar ao planeta Terra, tenha um fuso horário parecido,
mas a forma como ele se desloca denuncia, né, e aponta que o peso dele interage de forma diferente. Né? E essa é o ponto de equação que acontece ali. Esse é o arco-íris, né? É onde aponta a triangulação. Né? O arco-íris aponta o arco-íris de acordo a pressão, né, e a densidade do objeto, né, geram ali um cálculo de evento onde você faz a proporção. Então você pega a rotação, o movimento de translação, e aí você vê o cálculo da densidade do planeta. Em tese, essa matemática ela tem que ser proporcional. Né? Não sei se possa ser, mas acredito que deva ser a referência primordial para isso acontecer. Por quê? Porque é o efeito que a gente tem. A gente está orbitando, entre aspas, o Sol, né? E tentando quebrar essa camada flutuante da força imperial. Entendeu? A gente está ali no fundo da água, tipo assim, a correnteza está batendo, que é do flash do cosmos, né? Que é da primeira força negativa, gerou o universo, a gente está distante do pulso inicial, gerou-se buracos negros, né? Que é a força irreal, que é o redemoinho irreal. Então tem o centro galáctico de força real e tem o centro galáctico de força negativa, irreal. Então a gente está dentro da força negativa, a gente está lá dentro da força no tempo reverso, e esse repuxo passa a puxar condensações reais, né, subreais, eu chamo de materialização, né, clones, né, é uma materialização, é um cálculo que para você materializar um jogo em outro computador, né, antes de fazer o comando para eles assim, x mais y mais j vai dar esse resultado. Para você mandar esse comando e o outro computador interpretar que tem esse comando, primeiro você vai ter que fazer os integrados, fazer os capacitores, fazer os disjuntores, fazer o processador, fazer o programa operacional, para daí sim o programa operacional poder rodar exatamente o que está tendo condições. Então, é uma projeção de dados, é um backup, entende? Né? São vários backups, é um campo de backup, tudo é backup, entende? Então, para você ter essa condição de backup, né, esses backups estão vindo, sendo puxado pela força negativa, que é o espaço, né, é o frio absoluto. Então, está acontecendo isso, é o vácuo, né, que é a densidade entre essas duas forças. E aí você passa a orbitar. Quando a água vem e ela bate em alguma coisa que ela emborca, ou que ela gera esse redemoinho, ela vai puxar o sólido, e conforme a densidade desse sólido, ele vai ficar preso no fundo, ou ele vai ficar preso quase no fundo. E quando ele fica preso numa unidade distinta, e quando tem uma massa maior, outros objetos vão ficar em volta dessa massa menor. Então essa massa menor, que fica, né, orbitando como aquelas partículas assim, tipo, vem o toco, gruda na pedra. Aí você vê que a água quase puxa o toco, mas você vê que o toco ele não está contra a correnteza. Tipo, tem a barreira, né, tem a barragem, mas você vê que a matéria ela não ficou presa na barragem, ela ficou presa na periferia, ela está quase se libertando, né, ela está quase, às vezes ela está até do outro lado da barragem, mas ela está presa ali. Por quê? Porque ela não é um fluxo jato, ela é uma cadência. Né? Ela está seguindo a deformidade, a densidade dela, conforme a densidade da água, e a força, né, na qual ela está se aplicando a deformidade ali do ambiente, acaba com que ela não consiga desconectar de trás da pedra. E quando às vezes é outro objeto, como o toco no toco, eles se grudam mais ainda, porque eles têm uma tensão superficial similar e às vezes elas se juntam, e aí elas passam a orbitar junto. Vocês compreendem? Então é isso que está acontecendo. Então, aquele objeto, se ele for circular ou oval, ele vai começar a girar. Se ele for elíptico ou ele for retangular, ele vai começar a rodopiar. E esse é o movimento de densidade, né, é o efeito Mola, né, a hélice de Mola, né, é o primeiro helicóptero feito lá por Da Vinci, né, é o primeiro helicóptero feito por Da Vinci, é um helicóptero de densidade, não de motor magnético, né, motor girando por impulsão magnética ou motora ou de explosão, enfim. É o motor de Da Vinci, né, é a equação de Da Vinci. Então, só que a bola vai ficar girando, entende? E aí, conforme a densidade dela e o tamanho dela, ela vai girar
ela vai ficar girando. Então tem duas bolas ali, Marte e Terra. Aí elas ficam em volta do Sol e estão girando assim, mas ao mesmo tempo tem a distorção da força imperial que está puxando, fazendo ela girar em torno do Sol. Né? Então, quer dizer, tem uma força da correnteza e uma força de movimento. Então, a força da correnteza está fazendo elas terem uma velocidade x e um contorno y. E isso é a densidade agindo. E a atmosfera, como a Terra gira mais rápido, né, ela consegue quebrar mais, ela perde menos atmosfera para esse ambiente, e ela consegue condensar mais atmosfera nesse ambiente, na chuva, feita pela essa pressão feita pelo Sol. Né? O Sol está girando uma pressão, ele está emitindo atrito, ele tem alguma coisa dentro dele. Por que o Sol está queimando? Porque ele está na fusão nuclear? Ele está na fusão nuclear porque alguma coisa está impelindo as moléculas a ebulirem ali e a se comprimirem. Então ele está gerando essa massa de calor e gerando essa chuva de atrito, como uma esmerilhadeira, que é a chuva que é a chuva que vem e afeta nosso campo gravitacional. E quando se movimenta mais rápido, ele escapa desse movimento. Quando ele gira mais devagar, ele não consegue sustentar esse eixo. Entendeu? Então, esse é o trabalho da força imperial. E o que a gente fez? A gente passou a modular barro, começamos a modular água, começamos a modular ar, começamos a modular gás, começamos a modular magnetismo e começamos a modular energia atômica. Só que a gente freou do magnetismo e no cálculo de Newton e travou ali, não conseguiu criar uma analogia perfeita para enquadrar isso. E o campo magnético, ele interage nisso. Você criou uma quantidade densa de material sólido que consegue criar essa corrente, essa constância, né, para delinear essa torneira, se o campo vai interagir como impacto, entende? Né? Por quê? Porque ele age não como a água em si, né? Ela vai ter, conforme a sua pressão, ela vai ter um raio de ação específico do campo. Ela não vai infinita, né? A menos que seja cíclico, né? A menos que ela tenha um caimento cíclico, a menos que ela gire na Terra, e a Terra esteja girando para impulsionar o segundo movimento, e ela dá o segundo movimento, senão ela vai chegar no ponto zero e vai ficar parada. O campo magnético vai ser a mesma coisa. Então você criou uma torneira e ele vai ter aquela latência conforme ali a sua eletrosfera, né? Que é o meio é a sua densidade, é o seu campo, né? É o seu campo de ação na energia imperial, né? Que é o nosso distrito campo magnético que ela gera. Mas quando você aproxima do campo magnético, você consegue criar uma similaridade como se ela estivesse chegando ao infinito, né? Como se ela tivesse duas forças infinitas trabalhando, o frio infinito do cosmos com o pulso de escuridão do cosmos com o pulso de luz inicial do cosmos. Então você está interagindo ali com aquela força ali. Tá? E você vai fazer aquele mesmo efeito. Então você está com duas forças, você aproxima, ele vai gerar um segundo campo, e depois você aproxima, ele vai se desfazer. Então o campo magnético, ele é uma força imperial. Ele não é, né, magnetismo. E a Terra, a gente não está preso na Terra por causa do magnetismo, a gente está preso na Terra por causa da força imperial que exerce essa pressão no corpo terrestre. Quando essa pressão ela exerce esse movimento no campo terrestre, e o campo terrestre se porta de tal X, vai delinear se ele vai ter atmosfera ou não. Porque se fosse a gravidade da Terra, Marte e a Terra não iam se portar como uma força centrífuga. E ao chegar cada vez mais no centro, cada vez aumentaria mais a pressão. Entende? Se a Terra fosse, digamos assim, se a Lua girasse em torno da Terra por causa do campo gravitacional da Terra, por causa da gravidade da Terra, a Lua ia se aproximar da Terra. Se aproximar, e quando chegasse na Terra, ela ia se aproximar e ia se atraída para o centro ia fundindo no centro e ia assim. Entendeu? Mas isso não acontece, porque elas estão suspensas no espaço, trabalhando sobre a força imperial. E isso não acontece porque quando ela atinge o centro da Terra, quando ela atinge a manta da Terra, a parte terrestre, quando ela atinge o centro não tem gravidade.
Não tem gravidade porque a força G ela é causada pelo movimento circular da Terra. Tanto que quando você faz um treinamento, né, para aeronaves, que você tem que defrontar com a força G, você simula a força G não grudado numa bobina elétrica. Né? Essa é a prova de que o meio elétrico ele interage só dentro, entende? Se a gravidade que a gente consegue trabalhar com ímãs, né, ela distorce o seu meio, né, o campo imperial, porque é uma torneira, ela deveria ser a mesma gravidade que nos mantém presos no solo. Só que a força que nos mantém presos no solo, ela acaba abaixo do solo. E quando a gente chega no centro não existe força. E a gente sabe que quando a gente aproxima um ímã no outro, o que tiver no meio, a força é mensuradamente, vai esmagar, bota 2 dedos no meio de 2 ímãs fortes, seu dedinho vai virar nada. Só que, na teoria, no cálculo de Newton, quando 2 forças chegam, elas se anulam. Ou seja, se tu chegar no centro da Terra, os 2 campos magnéticos vai chegar e a força vai se anular. Não vai ter gravidade. Então você não vai sofrer força nenhuma. Você está compreendendo? E na verdade, não. Então por quê? Porque a Terra está sofrendo força externa. E dentro não tem gravidade. Dentro o que tem? Tem as moléculas expandidas. Né? Tem o que lá? Possivelmente material que está... As moléculas estão expandindo e essa expansão e ebulição, quando chega perto do campo sólido de atrito com o externo, ele aquece. E se essa massa se expande demais, ela se divide. Se esse centro ebulisse a ponto de a casca da Terra não suportar, a Terra ia se dividir em 2. Né? Porque o meio onde ela se encontra não suporta isso, entende? Ou ela teria que se deslocar, no caso, né, pode ter 2 efeitos. Um, ela consegue se prender em outra coisa e se deslocar desse ponto, se a Terra crescesse, né, se deslocar e ir para um ambiente como Júpiter e Saturno. Mas se por algum motivo ela não conseguisse se desprender, né, desse movimento, ela seria inevitavelmente dividida. Talvez seja isso que aconteceu com a Lua, né, no período de formação da Terra ou no período de impacto, que em vez de conseguir se manter constante, né, porque em vez de ela conseguir se manter constante, ela não conseguiu, ela se separou. Entende? Possivelmente a Lua possa ser um ovo da Terra. Entende? Porque nenhum cometa que fosse bater na Terra realmente ia ficar suspenso ali, entendeu? Tipo assim, ele não ia chegar na Terra e ficar com espaço. Se ele chega e bate na Terra, né, ele vai soltar para longe, ou ele vai explodir a Terra, ou ele vai entrar para dentro da Terra, enfim, né, o efeito agulha, ou seja, qual seja a proporção. Para acontecer esse efeito, entende? Então ele tem que bater, os 2 têm que se engomar junto, e aí eles veem que eles não cabem no mesmo espaço, tipo assim, olha, aqui está apertado, a gente não entende? Né? Não está dando certo, entendeu? E aí eles vão se separar. Por quê? Porque o movimento não foi derivado pela gravidade, o movimento foi derivado pela densidade. Então a gravidade, ela não existe como força absoluta, entende? Ela existe como, né, unidade imperial. E as coisas vão se portar sobre o seu teto de acordo com essa movimentação. Então você consegue alinhar materiais que interagem mais ou que recebem mais impacto sobre a força imperial e desenvolver essas torneiras, né, que geram a deformidade, e aí quando você afasta essa deformidade, ela vai gerando campo, você mantém aquela tensão ali, como 2 marés se tocando, né, 2 mares se tocando, 2 correntezas se tocando ali, né, 2 vezes que se separam e se conectam de novo. Ou como jatos contínuos que se repelem, né, 2 jatos d'água com muita pressão, vai se repelir. Né? E esse é o movimento. Então, essa é a mentira. É por isso que existe essa coisa de terraplanista, disso e aquilo, porque, no fundo, eles percebem que alguma coisa não bate, entende? Que é o quê? Que é a matemática que eles estão ensinando para vocês na escola, embora seja real, eles estão usando um parâmetro irreal para que você não perceba que a matemática real que você tenha lhe transporte e não abra a sua mente para você realmente começar a ver as coisas como elas realmente são.